Olá, hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa sem a qual a gente não consegue viver em família. Se chama perdão. Em primeiro lugar, o que é perdão? Perdão não significa esquecer. Muitas pessoas falam, se você está lembrando é porque você não perdoou. Isso não é verdade. O perdão significa que quando a gente se lembra, aquilo não dói mais. Eu sou mãe de 2 filhos, eu fiz 2 cesarianas e eu tenho na minha barriga as marcas da cesariana. As marcas dos pontos que levei quando eu dei à luz aos meus filhos. Eu olho para aquela cicatriz, eu me lembro lá dos momentos de contração, dos momentos de dores, eu me lembro da recuperação. Em uma das gravidezes os meus pontos infeccionaram, passei muito mal, me lembro da dor, mas isso hoje para mim não faz mais sentido. A dor não me dói hoje, mas a cicatriz está ali para me lembrar que sou mãe e que fiz cesariana. Então o perdão ele pressupõe que a dor deve ser mandada embora. Você se lembra do que a pessoa fez com você. Muitas vezes, se for possível, a gente se afasta da pessoa, porque em muitos momentos não é possível se afastar. Se quem te magoou foi o seu filho, se quem te magoou foi o seu marido ou foi a sua esposa, ou foi a sua mãe, o seu pai, são pessoas da sua família das quais você não vai conseguir se afastar. Então a única saída que nós temos diante dos conflitos é o perdão. Perdoar é fazer com que a dor não atrapalhe mais a sua vida. Perdoar também é dar ao outro uma segunda chance. Há pessoas que cometem erros gravíssimos. Eu tenho uma amiga que foi traída. Ela foi traída, o marido reconheceu a traição, se arrependeu, ele a procurou, confessou e a gente percebe pelas condutas dele que ele realmente está arrependido. Então, se você resolveu perdoar, você tem que dar uma segunda chance, da pessoa te provar que ela mudou. Às vezes quem nos magoou foram nossos pais. Nossos pais às vezes nos criaram do jeito que deram conta. Muitas vezes eles foram criados de uma forma dura, rígida, não receberam elogios e nunca te elogiaram. Muitas vezes sempre desqualificaram você. Muitas vezes te bateram excessivamente, desnecessariamente. Eu me recordo de um evento na minha infância em que uma vizinha, que era alcoólatra, bateu na porta da minha casa, falou com meu pai que eu tinha roubado uma lata de leite condensado na despensa dela. E o meu pai me chamou e ele ficou muito irado, porque o padrão moral de honestidade do meu pai é muito alto. Meu pai sempre nos educou para trabalhar na verdade, na honestidade. Ele ficou tão envergonhado com a possibilidade de ter uma filha que tivesse entrado na casa dessa mulher e roubado uma lata de leite moça, que ele me deu uma surra inesquecível. E sabe o que acontece? Anos depois a gente foi realmente reconversar e eu falei, pai, eu nunca peguei aquela lata. E ele me disse, minha filha, eu fiquei transtornado com aquilo e eu só não queria ter uma filha que fosse possivelmente uma pessoa que fosse furtar algo na casa de um vizinho, mas eu errei. Eu confiei numa vizinha que sabia que ela era alcoólatra e que ela realmente tinha condutas na rua que não davam a ela legitimidade para ter credibilidade do que confiar na minha filha. Eu perdoei meu pai. Eu perdoei porque eu sei que eu sou hoje mãe e eu entendo que às vezes a gente é tomado de ira, tomado de raiva. Às vezes a gente vai precisar perdoar para caminhar. Se você se dispuser a perdoar, liberar perdão, você vai perceber que a pessoa mais feliz vai ser você. E como que eu consegui perdoar meu pai? Primeiro, pela graça de Deus, porque Deus nos manda perdoar, porque Ele nos perdoa primeiro. Se eu fui perdoada por Deus um dia, por todas as minhas faltas, eu não tenho o direito de negar perdão ao outro. Entendendo que como cristã eu preciso perdoar, eu procurei me colocar no lugar dele, pensando a situação com o olhar dele. Isso a gente chama de empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, pensando com o olhar dele, a gente consegue entender a situação, não justificá-la. Não justifica meu pai ter feito isso sem conversar comigo, mas hoje como mãe eu consigo compreendê-lo. Se realmente ele me ama e se ele não quer que eu seja uma pessoa de má conduta, uma ladra, a forma que ele encontrou
de fazer isso cessar, a forma que ele sabia que ele dava conta era essa. E ele demonstrou ali muito mais amor do que desamor. Então, para você perdoar o outro, você precisa primeiro olhar a situação com o olhar dele. O que levou a pessoa a fazer isso? Em segundo lugar, você precisa acolher a humanidade, a imperfeição. Às vezes você vai olhar com o olhar dele e o que ele fez não se justifica de forma nenhuma. Essa minha amiga foi traída. Nós não sabemos como que era o relacionamento dela, se por acaso ela realmente estava com dificuldade de relacionar-se com ele, não sabemos a causa. O fato é, muitas vezes ela mesma não teve culpa. Ele realmente se encantou com outra pessoa, não se dominou e ela não teve culpa. Mas uma coisa que ela pode entender, se ele procurou, se mostrou arrependido e pediu perdão, é porque ele tem uma intenção de reatar. Então você tem que tomar uma decisão. Perdoar é decidir. Eu decido perdoar e eu decido relevar e caminhar. Perdoar é olhar para frente. Você não pode olhar no retrovisor. Não fique olhando para trás, não fique com acusações, olhe para frente, caminhe junto e se a pessoa for te provando que ela realmente mudou e está arrependido, acolha a quem você ama. Então a lição de hoje é que perdoar não é esquecer, que perdoar é uma decisão e que para perdoar eu preciso olhar a situação com o olhar do outro. Que Deus te ajude, te abençoe, que você consiga perdoar aqueles que você ama e aqueles com quem vale a pena se relacionar. Um beijo.